Vamos agora para Dark Gathering, ou melhor dizendo, let's go para Dark Gathering. Porque aqui temos finalmente só um dos melhores animes de terror já produzidos até hoje. Simples assim. Não que a produção dele seja, tipo, meu Deus do céu, melhor produção de anime de terror, mas eu acho que é o anime mais sólido de terror já feito até hoje, cara. Porque temos aqui a Aoi, que ela... Yayoi. Meu Deus, é difícil. Que ela teve um evento meio traumático, né, com espíritos, porque foi um espírito que acabou devorando a mãe dela, alguma coisa assim? Os pais dela, né, no caso. Eu não lembro muito bem. Foi mais ou menos isso do começo. E ela conhece o Keitaro, que né, é o professor dela particular, que tá na faculdade, e ele também tem problemas com o mundo espiritual, porque a mão dele é toda zicada. E a prima dela também adora coisa sobrenatural, a Eiko. E basicamente eles resolvem começar a se embrenhar nesse mundo espiritual e cada um procurar alguma coisa, né, pra resolver que tá mal resolvida. Por exemplo, a Yayoi procurar o paradeiro do espírito que devorou os pais dela. E ao longo do tempo começa nisso, né? Pô, encontre Quest 1, encontre o fantasma que matou seus pais. Quest 2, mate Deus. E é sobre isso. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem, mas Dark Gathering, ele é uma experiência muito louca de um gênero de terror, porque ele tem muita, obviamente, a estética, o peso, o contexto, a metodologia, que envolve espíritos, envolve assombrações, envolve gore, e tudo isso é muito bem amarrado em muitas pilares que funcionam muito bem para essa obra e mantém Dark Gathering muito bem sólido e bem estruturado. Você tem, no meio desse contexto de terror, um power play, vamos dizer assim, onde é possível, e é a parte do jogo, os espíritos se quebrarem na porrada, um querer comer o outro, porque aqui muito funciona dessa forma. O espírito fica mais forte através de um trauma, através do quanto ele consegue absorver de algum evento catastrófico ou de outros seres poderosos que ele vai absorvendo. E a Yayoi, ela gosta de brincar de Pokémon. Ela captura fantasmas e guarda eles justamente para conseguir ter uma legião ou conseguir ter fantasmas poderosos para e enfrentar possivelmente o fantasma que fez isso com a sua mãe. E essa premissa, ela começa a desmembrar de um jeito absurdo, cara, porque você tem tanto momentos distintos, de formas distintas de fazer esse espetáculo, fazer esse terror, fazer as passagens da obra. E ela é muito boa, principalmente em texto, em conseguir dosar muito bem cada um desses elementos do que eles precisam para cada momento. Então, existem arcos que são muito mais, sabe, mind blow, somente explode porque o negócio é extremamente pesada de contexto. Outras que são muito mais viscerais porque são batalhas mais diretas contra fantasmas que são muito mais carniçais. Então ele vai fazendo fórmulas diferentes dentro dessa narrativa que funciona muito bem e dá uma dinâmica muito boa pra Dark Gathering não ser só apenas uma história sobre jumpscare, ou, oh meu Deus, vou tomar um sustinho. Não, eles se embrenham em fazer cada passagem ou cada boss, assim, porque na segunda parte meio que começa a coisa a virar uma boss fight uma atrás da outra. E cada uma tem a sua própria dinâmica, sua própria didática em te explicar como vai funcionar essa luta, ou como que vai ser desenvolvida essa história, ou qual que é o quebra-cabeça até você chegar no fantasma em questão que está criando aquele evento. Ele é muito dinâmico. É uma história assim que, cara, não deixa a peteca cair em momento nenhum, porque a todo momento ele tá te contando uma história empolgante, cativante, e principalmente que seu cu vai trancar muito, porque é um conceito mais pesado do que o outro aqui. Eu acho que o principal ponto é justamente que ele constrói muito bem o horror, né?
Uhum. Porque a história, inclusive não só anime japonês, que por algum motivo costuma sempre deixar pra ter que cair envolvendo terror, mas muita filme de terror, principalmente esses mais hollywoodianos, eles esquecem essa parte da construção e partem direto pro jumpscare, né? Então fica uma coisa sempre mais gratuita. E ver um anime que é muito mais elaborado quanto a isso realmente me surpreende, porque ele tem muito conceito legal e muita referência boa. Então você tem referência a algumas, não só lendas japonesas, mas a séries japonesas mesmo. Tem uma referência ao filme Ringu, que é bem interessante. Você também tem uma coisa que eu acho muito legal, que é até referências de filmes americanos, tipo Massacre da Serra Elétrica, com design de monstro. E outra coisa, a direção desse anime, ela faz muito com pouco. Então, por mais que ela claramente esteja faltando recurso, ou não tenha como fazer algumas cenas melhorarem, assim, eles sim fazem questão de perdão, de elaborar bem as cenas e torná-las interessantes, ou que o ponto principal dessa construção seja alcançado. Então, chega num lugar, tem os elementos daquele lugar, o que significa aquilo pro conto do fantasma, e eles discorrem quanto a isso. E aí você tem um payoff legal envolvendo a aparição desse fantasma ou ao que aconteceu com ele. É um anime, assim, muito surpreendente, muito interessante pela proposta do que ele faz, porque normalmente a gente não encontra isso. Uhum. Normalmente o anime de terror de todo ano é Yamishibai. Exatamente. A gente tá bem longe de Yamishibai. E uma coisa também interessante que eu, sei lá, aproveitar para complementar Dark Gathering é que essa direção muito competente para terror, ela tem um detalhe que eu acho muito legal, que é a dissonância entre o terror e o kawaii. Né, o Thunder falou, vamos para Let's Go, Dark Gathering! E você tem essa personagenzinha criança, com uns bichinhos ali de pelúcia, e ela lá tratando como se fosse literalmente a caçada Pokémon. Let's go pegar a maldição! Até o próprio character design dos personagens mais arredondado, olhos maiores e tudo mais, causa uma dissonância, apesar da paleta de cores mais escura, né? Você tem o design mais arredondado, mas com uma paleta de cores já mais remetendo, sim, para esse terror, mais para esse horror, mas ainda você tem esse design e até as atitudes de alguns personagens ali, principalmente da protagonista, destoando completamente da situação com os bichos que ela tá se metendo, que causa uma dissonância que é muito interessante pro roteiro, até pra dinâmica de suspense e terror. Porque muitas vezes você tem o texto e a direção mostrando uma situação extremamente tensa, extremamente desconfortável por múltiplos sentidos, e você tem ou ela com poker face ou no melhor estilo Let's Go mesmo. E o bom é que ele tem pouco personagem pra lidar, sabe? Essencialmente são os três principais, é a Eiko, Yayoi e o Keitaro. Então, tipo, você tem pouco personagem, você enxuga mais a obra e consegue rodar o caso geralmente usando 1, 2 ou eles mesmos, ou mais um personagem agregativo aqui, e a trama roda muito mais sobre esses contos ou sobre essas situações, porque no começo, a estrutura básica de Dark Gathering é o seguinte, tipo, a gente tá começando a farmar Pokémonzinho aqui, né, aqui e ali, acontece um evento ou outro extremamente desconfortável, porque o Keitaro, ele consegue ver espíritos, mas ele não consegue fazer mais nada além disso, e uma garota que parece que, né, toda fofinha, bonitinha ali, que tá indefesa às situações de horror. Só que você vê que não, né, porque ela sabe jogar Pokémon. Chega num momento da história que isso vai pra um outro patamar, justamente porque
existe um confronto direto com Deus, com deuses, com seres de planos maiores, né, de poderes maiores, e começam a criar eventos muito grandes onde essas criaturas que eles começam a se envolver são criaturas que cometeram massacres ou que participaram de rituais. Então são coisas extremamente muito mais pesadas, muito mais perigosas, e vai escalonando. E é muito louco porque o terror aqui, ele não te deixa passivo apenas. Você se envolve diretamente, ou pelo menos os personagens, eles precisam se envolver diretamente com a situação, pois se eles não fizerem nada, eles principalmente morrem, né? E eles precisam sempre ter alguma artimanha. Pô, eu tenho um Shikigami que consegue me proteger de um ataque. Eu tenho um item mágico que consegue causar um mínimo dano naquela criatura. Eu posso fugir dele e levar ele para uma armadilha. Ou, de fato, invocar um tipo sagrado aqui, um tipo de maldição, né? Um dos monstros aqui mais poderosos que o outro, e deixa ele se dando porrada. E aí depois a gente resolve o fato de eu ter invocado aquele demônio também. Que é uma coisa super interessante, inclusive. Tipo, preciso resolver esse problema. Vou colocar outro problema na mesa pra eu tentar resolver o problema número primeiro, depois eu resolvo 2. E então ele dosa muito bem esse negócio de, pô, é terror, mas não é só, pô, vou ficar fugindo do monstro. Não, tenho como combater um monstro. Mas às vezes você tem que combater 2 monstros, porque você tem que jogar um monstro pra bater no outro. E então até, digamos, nessa dinâmica de Battle Shonen, vamos dizer assim, ele se sai muito bem. Porque faz muito sentido o conceito de poder nesse mundo. O conceito do power scaling aqui, sabe? Por que uma entidade é mais poderosa do que a outra? Qual é o conceito daquele poder daquela criatura? Como que ele consegue lutar contra o outro? Ou como ele vai criar uma situação labiríntica aqui pro personagem talvez tentar sobreviver? E é muito dinâmico. É extremamente criativo e muito coerente tudo que ele faz. Além de um show de personagens, com boas dinâmicas, com boa lógica de execução entre eles, com um bom carisma. Cara, Dark Gathering, assim, é fenomenal. É fenomenal. E por mais que, assim como o Rafa falou, a direção faz muito com pouco, você fica com aquele gostinho de eu quero mais, porque é tão bom o texto que uma produção melhor, cara, faria Dark Gathering fácil ser um dos melhores do ano, coisa que eu já tô cogitando de ser, tá? Ele já é. A questão é que ele é. seria muito mais se ele tivesse realmente uma produção melhor. Ele estaria brigando lá em cima, cara, porque ele tem roteiro. E tem um baita de um roteiro. Pelo menos alguma categoria nos awards ele já ganhou. Ah, ganhou. Não tem concorrência. Nunca tem, Pois é. Mas relaxa, é o mérito dele, porque ele vai ter... Ele vai ser lembrado em outras categorias também. E, de novo, não digo nada se ele não aparece num top 10 de ano, cara. Só vou dizer aí, hein? O bagulho é bom mesmo. Só, infelizmente, tem uma animação... Não é nenhuma produção em geral, né? Porque quando você pensa em produção, você tem vários aspectos dessa produção. E alguns desses aspectos são muito bons. Como o Rafa falou, a direção é boa. A direção de áudio dele é bom. A direção de áudio é fantástica. A soundtrack dele é maravilhosa. É do Soihiro? Soihiro? Não, é do... Não, é do... Ah, é das trilhas Solano, esqueci o nome. Kota Yamamoto. Kota, isso, ele mesmo. Então, que também é muito boa, sabe? Então você tem... dentro da produção ainda existe separadamente alguns bons trabalhos que se destacam, né? Algumas partes que se destacam e que funcionam bem. Até storyboard, ele às vezes ele traz um pouco de storyboard também, por mais que seja bagunçado. Então ele tenta, mas infelizmente a produção, a staff como um todo, ela não é de um calibre tão grande, tipo, não é uma staff de Mob, por exemplo, que seria tudo maximizado aqui. Infelizmente ele tem defeitos ou situações não tão boas dentro da sua produção que torna ele de fato um pouco mais ameno
nesse sentido. Mas tirando a produção, cara, essa história é espetacular. Eu adorei do começo ao fim. E o que ele mais soube fazer é tornar a sua história crescente. Pena que não termina, né? Tipo, o Dark Gathering não finalizou tanto no mangá quanto no anime. Inclusive, o anime, ele chegou literalmente na boca do mangá. Ele chegou nos últimos eventos do mangá e agora o material original está em recesso, né, por um tempo aí, até voltar a ser publicado e fazer essa segunda parte. Então vai, talvez, alguns bons anos pra ter uma nova temporada, assim, deixar também o mangá correr pra frente. E eu espero de coração que, se for ter, que demore bastante tempo, que façam um bom trabalho e tragam aí uma segunda temporada de Dark Gathering que seja tão incrível quanto essa primeira. Inclusive, isso reflete na minha nota final, porque se não fosse a animação, eu daria uma nota mais alta, mas eu acho que ele, inclusive, tem o mesmo estilo de qualidade de Golden Kamuy, o que ele consegue brincar com um elemento de terror e acrescentar comédia, mas também criar uma gama de personagens muito carismático que normalmente terror não tem muito. É absurdo. Eu acho o autor principalmente muito criativo nisso, e o anime, tirando alguns pontos, não deixou muito a desejar. Eu mantenho um sólido 8, e que seria um 9 se não tivesse uma animação de coxinhas. Acho que o 8 é uma nota boa, uma nota que condiz bastante, que, né, ficar batendo no ponto que os outros dois já bateu de qualidade, falta de qualidade de produção nesse anime, já é a justificativa. E de resto, ele é excelente em muito do que ele fala. E pensa no anime que mesmo com a produção de uma coxinha e uma coca, nem aquelas coca grande, né? Aquela coquinha pequenininha, ainda te faz ficar com medo pra caramba. Tem uma cena e tem uns momentos, tem uns personagens, assim, tem umas situações que só no roteiro tu já fica... Eu passei mal alguns episódios, eu admito. É tudo fraco, eu também passei. É aquilo também, ainda bem que eu tava bem junto contigo, senão eu estaria tomando cagaço. Ih, rapaz, eu concordo. Eu também fico com 8. Se tivesse uma produção melhor, seria um 9. E se tivesse a staff de mob aqui, seria 10. Simples assim. Com a produção de mob. Sim. Se pra ser... Só que se tivesse a staff de mob com a qualidade de produção de mob... É 10. É 10. Talvez a gente não conseguisse terminar de ver esse anime. Tem esse ponto também. Acho que alguém ia precisar de fralda, mas tudo bem.